Olá, galera. Boa noite. A gente está aqui no Fórum Fintech, dentro da Campus Party 2020. Primeiro fórum de Fintech numa Campus Party, isso é histórico. Há pouco eu conversei com o Francesco, fundador aí da Campus Party, e que ele nos deu essa oportunidade. Hoje, nesse momento, a gente vai começar o primeiro painel de Fintech, e eu escolhi aqui, junto com outros amigos, um tema bastante motivador e bastante interessante. A gente vai falar sobre bancos digitais, bancos tradicionais, Open Bank e o novo normal. Né? Para esse painel, eu convidei alguns amigos, e eles já estão aqui com a gente. Eu quero que vocês todos aí comecem a preparar suas perguntas e endereçar para cada um deles. Vamos receber aqui os nossos amigos Davi Holanda, que é CEO da Bankly. Bankly é uma startup. O Davi, que foi responsável aí pelo sucesso de uma grande empresa chamada PagSeguro, que já trabalhou na Cielo. É um cara super bem formado, já passou também aqui no Banco Confidence, tem mais de 15 anos de experiência, e agora ele está com o desafio de criar mais uma fintech no Brasil. Obrigado, Davi, por estar aí conosco. Limpo, super obrigado. É um prazer enorme poder estar aqui, tanto compartilhando meu conhecimento, quanto recebendo conhecimento de todos, né? Eu acho que é um dever, assim, que a gente tem que levar, né, adiante, e esse entusiasmo, né, de estar participando, né, dessa transformação digital, né, que vem ocorrendo nos últimos anos e agora de forma acelerada. Então, super obrigado pelo convite, espero poder contribuir com todos. Davi, você não podia faltar, você faz parte dessa história no Brasil. O nosso próximo convidado aqui é uma pessoa que eu gosto muito, é um amigo também, é uma pessoa que tem uma carreira incrível, né, na Caixa Econômica Federal. Ele tem, né, eu brinquei com ele outro dia, se eu começar a ler o currículo dele aqui, a gente não para hoje, porque só o que ele tem de doutorado e mestrado, ele galgou várias etapas e vários degraus na Caixa Econômica Federal, chegou até vice-presidente do varejo, ou seja, que cuida das agências, e agora ele foi escolhido, passou por um processo super rigoroso e foi escolhido para ser o CEO da Caixa Cartões, que é um projeto super especial, e ele vai contar aqui para a gente. Júlio Volpe. Vem com a gente aqui, Júlio. Oi, Lincoln, boa noite a todos e a todas. Uma alegria imensa também participar desse painel, discutir com tantas pessoas do Brasil, que não dizer do mundo todo, né, nesse formato todo digital, um tema bastante importante, bastante atual. Acredito que aí o tema central é do nosso mercado, que é como que se posicionam as instituições, como fica o nosso sistema e o mercado com o novo normal. Obrigado, Júlio. E agora a gente vai conhecer, quem não conhece já ouviu o nome, mas a gente vai conhecer agora, né, ela de perfil, que é a Thalita Moreira, é uma grande jornalista, uma grande repórter. É uma pessoa que tem feito um excelente trabalho em divulgar e acompanhar as empresas do nosso setor, e já ganhou vários prêmios, ganhou o prêmio da ABCIP em 2017, 2018, 2019, ganhou o prêmio da B3, e tem uma formação incrível, passou pela New York University, fez MBA na FIA, estudou em Barcelona, e hoje, né, ela está desde 2000, mas, né, na verdade, ela entrou lá como menor aprendiz, e ela está no Valor Econômico, e a gente tem a honra, deixei ela para chegar por último, para apresentá-la por último, por um motivo especial. Né? Ela tem feito várias coberturas, vários acompanhamentos, só que ela vai trazer o olhar do consumidor, o olhar do público, o olhar daquele que lê o jornal e que a gente está do outro lado, né?
o Davi, o Júlio, eu, a gente está do lado daqueles que estão desenvolvendo, criando, errando, acertando, às vezes errando mais do que acertando, às vezes acertando mais do que errando, mas construindo, né, sempre alguma coisa para o público, e a Thalita vai trazer aqui um pouquinho da visão, o que o público enxerga, o que o público vê, o que o público quer, quando ela enxerga uma notícia, quando ela enxerga uma novidade, com que olhar ela traz isso. Obrigado, Thalita. Obrigada, boa noite, Lincoln, boa noite, Júlio, Davi, todo mundo que está assistindo a gente. Estou super contente de participar desse evento, fico super feliz mesmo. Eu como eu disse já para o Lincoln, não estou acostumada a ser entrevistada, estou acostumada a fazer o papel de entrevistadora, né? Vamos ver como é que eu vou me sair aqui. Eu devia ter tomado mais aulas com você, viu, querida? Eu não fiz isso. Mas, cara, eu vou improvisar, estou fazendo aqui do jeito que eu gostaria de fazer também, que é fazer como se estivesse batendo um papo com os amigos, né? Vamos falar um pouquinho sobre bancos digitais, essa febre, essa loucura, essa efervescência mundial, não é só brasileira. O Brasil é destaque, importante que você saiba, e o público que está nos assistindo aqui, ele é um público muito interessado em tecnologia, então a gente quer cativar você para que você coloque um pouco o seu foco, né, trabalhar com a gente no mercado de meios de pagamento, no mercado de fintech, no mercado da democratização de pagamentos, no mercado do acesso, no mercado da bancarização, né? Quando eu comecei essa história de falar de banco, cartão de crédito, de falar o tema sempre foi bancarização, e até hoje né? E a gente está num momento que ele permite, né, ou muda paradigma, ou quebra paradigmas para que as pessoas busquem novos acessos, novos touch points, como a gente fala, novos lugares para o cliente, em vez de ir numa agência, ele poder acessar no seu celular, acessar num totem, numa forma remota, enfim. É isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu peço que todos os comentários aqui sejam aqui muito ricos, e se a gente não conseguir, a gente vai passar também para que os nossos amigos aqui possam estar respondendo depois, e busquem um pouco também as suas redes sociais, seja do Davi, seja do Júlio, seja da Thalita, seja minha, da Redseller, busque o LinkedIn, né? Quem quiser mandar um e-mail também para a gente, pode ser o inovação@redseller.com.br. Tá bom? Eu queria saber um pouquinho, Thalita, você conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou nesse mundo de cobrir o mundo de fintech? Como você descobriu? Como é que você foi alçada? Você escolheu? Foi por acaso? Conta pra gente como foi isso. Olha, acabou sendo inevitável, né? Eu cubro finanças desde 2012. Aí eu comecei cobrindo mais bancos de investimento, ofertas de ações, ofertas de emissões externas, de bonds, esse tipo de assunto. E aí, quando foi em 2017, eu passei a cobrir bancos. E ali, em 2017, a gente já falava de fintech, mas era uma coisa, assim, muito inicial ainda, né? Já tinha coisa legal acontecendo, mas, assim, sinceramente, na nossa cobertura, era uma coisa secundária, assim, é uma coisa, eu sempre brinco com isso, eu falo, cobrir bancos está se tornando muito mais complexo, porque antes você cobria meia dúzia ali, né? Tinha os 5 grandes, os médios, os pequenos, que de vez em quando também, né? Claro, tinha alguma notícia, a gente cobria, mas era isso. E agora, cada vez mais, é um número muito maior de instituições, né? E eu acho que isso reflete o quão mais complexo e mais completo está ficando esse mercado, né? Assim, tem cada uma ali surgindo no seu nicho, ganhando espaço, de repente começa fazendo uma fintech, surge fazendo uma coisa específica e vai ampliando o seu escopo de atuação. Então, acabou sendo, assim, as fintechs foram incorporadas à cobertura, sim, porque foi inevitável, porque elas passaram realmente a ser muito importantes, a incomodar os bancos,
e a ganhar o seu espaço ali no mercado, né, no setor financeiro. Então, acho que é uma coisa que veio para ficar, sem dúvida. Eu já vou emendar com você, Thalita, uma pergunta eu fico me perguntando, tá? Quem chegou primeiro, o novo banco ou o novo normal para você? A gente chegou no momento que o novo normal ele encontrou um ambiente muito preparado, né? O que você acha? Eu acho que é isso mesmo, assim, é meio ovo ou a galinha, né? Eu não sei o que chegou primeiro. Eu acho que uma coisa alimenta a outra, né? Eu acho que os bancos já vinham, enfim, os bancos tradicionais já vinham se preparando, já vinham se digitalizando, isso já era visível, há um esforço ali que vem ocorrendo já há alguns anos, foi acelerado com as fintechs ali no encalço, né, começando de fato a incomodar. Agora, eu acho que é inegável que a pandemia e a pandemia acabou trazendo uma digitalização forçada, acabou acelerando isso, né? Assim, gente que talvez resistia um pouco em pagar uma conta pelo celular ou fazer uma transação, acho que com a necessidade de sair o mínimo possível, né? O mínimo possível de casa, acho que muita gente acabou experimentando e acho que a grande maioria que começou a usar o digital vai continuar usando, né? Agora, a gente até tem alguns dados aqui, teve um levantamento recente da Febraban dizendo que as transações de pessoas físicas feitas por canais digitais já representaram 74% do total em abril, que já é um mês inteiro aí de pandemia, né? E em relação a janeiro desse ano, isso é um aumento de 10 pontos percentuais. Então, teve realmente ali um salto, e principalmente em transações via smartphones, né? No mobile mesmo, né? Eu tive também uma conversa recente com o Bradesco, e eles notaram um aumento de mais de 30% no uso do mobile durante a pandemia. Então, o uso cresceu muito, isso foi inevitável. Agora, eu acho que, assim, já havia uma preparação anterior, isso é inegável, isso já vinha acontecendo, não nessa velocidade, mas já vinha acontecendo, tanto que, no geral, assim, a gente não teve grandes problemas, né, assim, você ouve falar que houve aumento de tentativa de ataque? Houve, isso é inevitável, mas, assim, funcionou, né? Você não deu um colapso, assim. Os bancos funcionaram numa boa no digital, assim. Isso porque já vinha acontecendo esse investimento, né? Não teve gap, né? Exato. Eu queria chamar... Davi, conta um pouquinho da sua trajetória. Você é uma pessoa que tem um case, um histórico, vários, né? E agora está construindo mais um, e eu te desejo sucesso demais. Te admiro como profissional e como pai de família, como um amigo. Você é uma pessoa irrequieta, né? Que entrou nesse mundo para desbravar e desenvolver. Queria que você contasse um pouquinho como que foi essa sua trajetória até onde você está agora. E, na sequência, eu queria entender um pouquinho só qual é a real inquietude, né, que um fintequeiro, um cara que hoje a gente fala fintech, né, Davi? Quando a gente começou, chamavam a gente de marginal, né? A gente não podia isso, não podia aquilo. A Bex não queria nem saber da gente. Né? Não podia nem passar na porta da... Não, você saiu do banco para ir para facilitador de pagamento, você era um marginal, né? Agora, conta um pouquinho para a gente aí, Davi. Agora virou moda, agora a gente está na moda, Davi. Agora está na moda, né? Não, mas já vou entrar aí, eu vou só pegar um gancho ali da Thalita, né, da resposta. Eu acho que os bancos já vinham fazendo um trabalho incrível, né, ali de digitalização, né, dos canais, né,
tendo uma plataforma com usabilidade já muito boa, né? Não só a plataforma de browser, mas também a plataforma de aplicação nativa, tecnologia de ponta, né? Eu acho que esse trabalho já vinha, só que o que aconteceu agora, eu brinco, que foi um download tecnológico de 25 anos acumulado, né? Então, a primeira vez que eu vi internet, né, em algum lugar, foi na revista da Times, né, ali em 1995, né, e se passaram 25 anos, né, e eu brinco que meu pai, né, bem informado, enfim, não usava nada de um banco, né, da forma digital, né, e eu tive que ligar para ele para ensinar como é que fazia um pedido, né, de comida, como é que pedir um Uber, né, como é que fazia uma comida, como é que fazia a feira, né, enfim, então eu acho que esse download tecnológico, ele transcende gerações, né, e ele transcende também classe social, né, então ele foi assim, obviamente ninguém queria estar passando por um problema numa magnitude global, né, e principalmente um negócio que impacta a vida, né, nada está acima da vida, mas sem dúvida, né, eu acho que vai dar um grande salto para a humanidade, né, eu acho que a gente teve um salto recente, né, foi a globalização, eu acho que esse salto da digitalização, a gente, daqui a uns 10 anos, a gente vai olhar para trás, né, e a gente vai ver que a gente passou por um grande salto na humanidade, né. Só um ponto aqui complementar, enfim, que a Thalita tinha falado de forma incrível. Agora, meu amigo, ser startupeiro agora está na moda, é chique andar de bermuda, é chique andar de calça jeans e camisa de malha, né? Aliás, antigamente a gente estava duro, agora não, agora está na moda. Antes era esculacho, né? Antes era esculacho. Antes você é o cara que não tinha vale alimentação, vale refeição, você não tinha os benefícios do sindicato, dos bancários, né? Mas está na moda. O Júlio agora está com a gente nessa também, Júlio. Agora o Júlio perdeu tudo isso. Agora o Júlio também está aí passando pelo esse processo aí na Caixa, enfim, né, que eu acho que já vem de anos, mas brincadeiras à parte, né, eu acho que assim, tem duas coisas que eu carrego na minha vida, que eu acho que é isso que me motiva, né, a estar sempre buscando desafios, né, eu acho que a primeira, eu acho que é o dia, né, eu acho que o dia é um negocinho democrático, é 24 horas para todo mundo, né, para os 7 bilhões na Terra, né, e a outra coisa é o tempo. Né, eu acho que o tempo é o bem mais precioso, né, na minha visão, né, do ser humano, e você tem que fazer, cara, daquele negócio, um negócio seja incrível, né, assim, acho que o tempo não pode ser tão egoísta para você pensar só em você, né, então você tem que fazer alguma coisa que transcenda, que vá para a sociedade, que gere um impacto, né, seja social, seja de inclusão, seja financeiro, seja de aprendizado, né, enfim, eu acho que tem várias formas, né, de você, né, utilizar o tempo, né, e tornar o seu tempo, né, um bem tão precioso e além de precioso ser coletivo, né? Então acho que essa é minha maior inquietude, minha maior motivação, né? É o que me faz, né, sonhar com o negócio, é o que me faz acordar, é o que me fez não parar, né, do PagSeguro. Todo mundo sabe da história, eu tinha ação lá do negócio, o negócio vale hoje, sei lá, 15 bilhões de dólares. Né, e eu saí de lá e já estava arrumando um negócio novo para fazer, e todo mundo na minha família, Davi, mas tu não vai parar, né? Pô, quando é que a gente vai sair de férias? Né? Não estava nem pedindo sabático, né? Estavam pedindo férias, né? Quando é que vai? Até agora eu não saí de férias. Né? Então, eu acho que é isso que me motiva, né? Eu acho que é nunca parar. Né? Mas a trajetória é essa, eu brinco que né, no Brasil é um país que tem muita oportunidade, né, você consegue olhar, tem muitos gaps, né, e eu acho que tem sempre alguém olhando ali para o copo cheio, o copo meio vazio da história, eu estou sempre olhando para o copo cheio, né, e tentando prover, né, solução, né, baseado obviamente em tecnologia, em modelos de negócio diferentes, né, e entregar isso para a sociedade, né, então, acho que a minha história é engraçada, porque ela era de restaurante de sushi, né, ao IPO do PagSeguro, né? Então, minha primeira startup, né, meu primeiro empreendimento, né, foi um restaurante de sushi, né? E isso lá no Ceará, né? Hoje eu moro aqui em São Paulo, adoro a terra, mas foi lá em 1999, 2000, né? Eu deveria ter escutado minha mãe há 20 anos atrás, né? Que no Ceará o pessoal não come comida crua, né? Eles comem farofa, né? E baião de dois, né?
e depois de 1 ano e meio o negócio faliu, né? Então, enfim, daí eu peguei essa veia, né, ali do empreendedorismo, né, aquele negócio de cativar, de entender o todo, de tentar entregar um negócio melhor para o cliente, que gere mais valor, né, e fui ali, obviamente, me apaixonando por tecnologia, né, e aí passando por todas essas empresas, e sem dúvida, né, um histórico mais conhecido é o do PagSeguro, né, onde a gente inovou bastante, né, democratizou bastante. Na época, lá em 2013, né, tinham, na prática, 2 milhões só de estabelecimentos aceitando, né, cartão. Né? Hoje é brincadeira. Hoje eu acho que o mercado consome por ano mais de 5 milhões de terminais. Né? Então é uma loucura. Deve ter 20 milhões de máquinas instaladas, né, no país, e você poder ter fazido parte, né, e ter construído toda essa história, né, e agregando valor para toda a cadeia, sem dúvida, ela é incrível, né? E aí, agora, indo para o Bankly, né, o Bankly é uma startup super nova, super jovem, e ela traz muito essa minha missão de vida, né, transformada em tecnologia e geração de valor, né? A minha visão é que vão existir 2.000 bichos diferentes, eu não sei se dá para chamar de banco isso, mas vão investir em empresas que vão oferecer soluções e serviços financeiros, e a nossa missão é prover essa tecnologia, né, com regulatório e licenças, para que essas empresas consigam oferecer, né, os melhores serviços, né, num curto espaço de tempo, né, e agregando valor para o seu cliente, né? Então, a minha missão é muito mais uma missão agora cada vez mais tecnológica, e eu vou ter que ficar feliz, e vou ficar feliz, né, com os clientes dos meus clientes, né? Então, lá no PagSeguro, a gente fazia o cliente final, né, seja ele um merchant ou um consumer, né, e agora não, a gente faz com um partner, né, e esse partner que vai levar essa solução, né, lá para frente. Então, é um prazer incrível estar podendo falar aqui nesse painel com vocês. Parabéns, Davi. Você sabe que a gente tem propósitos muito parecidos, né, cara? De ajudar essa galera a galgar esse estágio, botar essa ideia para acontecer. E quero também apresentar e pedir para o Júlio contar um pouquinho Eu conheço o Júlio, acho que desde 2010, quando eu fui para o Banco Pan, e a gente inventou umas maluquices lá, né, Júlio, de ficar fazendo financiamento de carro e não sei o quê. O Júlio estava aqui coordenando Campinas, e a gente se conheceu naquele momento, e logo depois eu tive um pouquinho aí da minha participação lá no Banco Pan para poder fazer ajudar a criação da Stone, né, trazer o André Street, o Edu, né, juntar essa turma, juntar a turma do BTG e logo depois sair para a empreitada. E nessa época, o Júlio sempre parceiro, e a gente sempre se falando, e a gente foi vendo aí o crescimento dele corporativo, mas com uma pegada muito forte de inovação e de fazer e de querer mudar e de querer fazer diferente, e claro que ele tem uma estrutura como poucas no mundo, né? Só que agora ele está empreendendo dentro de uma organização, né? Praticamente um corporate venture, e ele tem desafios incríveis. Conta um pouquinho, Júlio, como que você fez essa trajetória para a gente. Legal, Lincoln, obrigado. Bom, eu, como disse no começo, né, sou da Caixa, né, sou da casa, há quase 20 anos já no banco, e fiz uma trajetória que iniciou no mais convencional de todos os pontos, que é a agência bancária. Trabalhei em N posições nas agências, e quando a gente se conheceu lá acho que 2012, talvez, na verdade, ali, eu estava eu era responsável pela superintendência da Caixa em São José dos Campos, e estava aqui em Brasília, naquele momento, respondendo pelo estado de São Paulo todo, né? Eu lembro que a Caixa tinha uma estratégia forte ali de viabilizar negócios em parceria com o PAN, e um dos caminhos foi aquele grupo de trabalho que a gente fez bacana lá, que incentivou a história do financiamento de veículos, né? Depois de lá, eu vim de fato para Brasília e me tornei diretor, depois vice-presidente da Caixa, o ano passado todo como vice-presidente de varejo, responsável por toda a gama de produtos de varejo da Caixa, do crédito pessoal, as contas e também os meios de pagamento, e foi quando a gente começou a gestar
esse projeto, que é o projeto da Caixa Cartões, né? O projeto da Caixa Cartões é um projeto bastante audacioso da Caixa. A Caixa pretende se posicionar de maneira bastante sólida e bastante marcante no mercado de meio de pagamento, e tem um planejamento estratégico muito forte para isso, e nós estamos aqui desde janeiro com um grupo de pessoas, como você bem disse, empreendendo dentro de uma estrutura importante, que é uma estrutura gigante no país, responsável por muito daquilo que o país precisa nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia, enfrentando um grande desafio de levar dignidade para as pessoas aí do nosso país, mas nesse momento o nosso esforço aqui, o meu esforço e do meu time está em fazer com que a Caixa Cartões, que até o ano passado era só um projeto, era uma série de folhas de papel, algumas telas de PowerPoint, vá se transformando em realidade, vá ganhando corpo, vá estruturando parcerias, e com isso a gente consiga efetivar essa estratégia do banco, que é posicionar a Caixa no mercado de meio de pagamento. E, além disso, né, como você fez menção também, tem uma atuação no mundo acadêmico bacana, né? Eu fiz mestrado em inovação, então é um negócio que me chama bastante atenção. Acho que talvez tenha sido aí o ponto em que, quando eu conheci o mercado de meio de pagamento, eu logo me tornei fã e me tornei partícipe desse negócio dentro da Caixa, né? E depois o doutorado também me ajudou um pouco nesse sentido. Mas, mais uma vez, um prazer estar aqui com todos vocês. Júlio, obrigado. Eu é que agradeço. E esse bate-papo é para ser assim, gente. É para ser a gente precisa também mostrar para quem está assistindo que o projeto começa no papel de pão, né? E o Júlio está falando, não é só o projeto do Davi, da Thalita, do Lincoln, mas também na Caixa Econômica. Começou no papel de pão, e aí teve um estalo. Esse estalo provocou a inquietude em alguém, aí esse alguém trouxe mais gente para sonhar junto, e aí o sonho começou a virar coletivo, e aí a gente foi buscar patrocinadores para o sonho, e aí cada um aqui tem uma história bastante interessante. Agora, Júlio, uma pergunta. Algum tempo atrás, eu estava no Banco Digio, né, mandar um abraço até para o Carlos Giovanni, e toda a turma lá, e é uma fintech, é uma startup, né, mas de 2 bancos grandes, né, filhote de 2 bancos grandes, parecido aí um pouquinho com a tua estrutura, e lá eu ficava assim, poxa, mas por que todo banco grande agora quer se tornar uma fintech, e o sonho de toda fintech é se tornar um banco grande? Fazendo todo mundo agora botar bermuda, deixar barba, tirar né, a gravata não precisava mais, né, mas botar, agora não. E toda fintech, né, quer ter a estrutura, o tamanho, o número de clientes de um banco. Como é que você enxerga, Júlio? Como é que você está no meio dessa... porque você agora vai ser esse ponto de equilíbrio, né? Eu entendo que você é um tubo de ensaio que é para trazer essa velocidade, essa agilidade, mas, ao mesmo tempo, ter acesso a um balcão ou ter acesso a uma base de cliente gigantesca, maravilhosa. Como é que faz esse meio de caminho, né? Esse meio do caminho? Eu acho que esse meio de caminho, Lincoln, ele se dá por algo que possa até parecer, de certa forma, um pouco clichê, mas é a mais pura essência, né? Esse meio de caminho, ele acontece quando você olha para o cliente, porque se o banco grande quer ser uma fintech, ou tem intenções de atuar tal e qual uma fintech, é porque ele quer conseguir comunicar com o seu cliente tal e qual uma fintech se comunica, falando a linguagem do cliente, entendendo os interesses do seu cliente, procurando atender a necessidade de cada cliente. Acho que esse é o grande exercício e o grande desafio que cada banco grande tem, seja aqui a Caixa, os meus colegas que estão lá fazendo um belíssimo trabalho, seja qualquer outro banco grande. Do lado da fintech, é claro que você olha, poxa, eu queria ter milhões e milhões de clientes, eu queria ter milhões e milhões de produtos, eu queria ter aquele funding imenso para poder operar todas as linhas de crédito e etc., e poder usar essa estrutura e essa infraestrutura para atender esse cliente que está me procurando por N motivos, porque não encontrou acesso, porque teve o seu acesso
não atendido da forma como ele gostaria, mas esse elo do meio é que é o ponto central dessa conversa, que é justamente atender a necessidade do cliente. Não adianta nada um querer ser parecido com o outro, ou outros querer ser parecido com um, se a gente não tiver o foco em atender aquilo que é a necessidade do cliente. Né? Hoje eu lia uma matéria em um dos grandes jornais de circulação no país, que falava que no final da pandemia o país vai ter, talvez, centenas ou passar de milhares de bancos, né? de 1 milhar de bancos. Por conta até desse incremento que a gente tem no número de fintechs e etc. Eu acho que o que importa nesse momento é óbvio que a quantidade, o espírito empreendedor, aqui a gente tem muita gente que participa da Campus Party no sentido de conhecer esse segmento, conhecer essa indústria, entender como funciona, tem a história do Davi aqui, que é uma história que todo mundo reconhece, que todo mundo sabe, que tem bastante sucesso. Agora, se esses milhares de bancos, né, ou se esses grandes bancos não conseguirem capturar a essência da sua história, que é atender uma necessidade que os seus clientes têm e entregar valor para que esse cliente capture, né, o papel de pão vai continuar sendo papel de pão, o PowerPoint vai continuar sendo PowerPoint, porque o grande desafio é você entregar valor e esse cliente que você tem perceber esse valor. Acho que esse é o grande ponto, a chave dessa resposta. Ô Júlio, isso me remete, o que você falou, né, na década de 90, 2000, né, o nosso foco, quando o banco, era estandarização e processo. Né? Nosso foco era esse. Porque como tinha o custo de atendimento sempre foi muito caro, por causa das agências, porque era físico, porque, enfim, muito papel, muito físico, muito transporte. Então, a gente, né, o foco era estandarizar e criar processos otimizados. Processo operacional padrão. Olha só, eu nem lembro disso, cara. Agora, meu negócio é todo desorganizado. O que importa é atender bem o cliente e falar o seguinte, meu amigo, como é que você quer ser atendido? É em casa, é no WhatsApp, enfim, sei lá, é no Facebook, é qualquer lugar. E aí eu volto para o Davi. Davi, o que realmente assim, uma fintech tem que entregar? Qual é o propósito dela? Eu né, penso aqui que só criar uma nova experiência não é só o propósito, não deveria ser. Ele é um diferencial. Mas o que mais assim, uma fintech tem que entregar para o cliente do que apenas uma experiência digital? O que tem aí, né, de propósito? Né? Não, a pergunta é incrível, porque transcende produto, não é só você desenvolver um produto e colocar esse produto na prateleira e ele andar, né? Eu acho que a fintech tem uma mistura ali de tecnologia nova com uma cultura nova de fazer as coisas, né? E com um olhar diferente para o cliente, né? Então, eu acho que é uma mistura, né, disso tudo. Então, eu acho que uma fintech, né, primeiro tem que ter uma cultura, né, de aberta, né, onde as pessoas possam errar né, aprender rápido e gerar valor rápido. Tem que ter uma velocidade, né, mais fluida. Então, a organização ela é mais achatada, ela é mais horizontal, não tem tantos níveis. Eu brinco que aqui na companhia, né, você não precisa ficar pedindo licença. Eu quero gente pedindo desculpa, né? Eu fiz, errei e já fui embora, né? Ficar pedindo muito de acordo, a gente vai perder, né, o time, né? Não é um time de mercado, é o time de atender bem o cliente. Então, se você, né, precisa ficar pensando muito ou pedindo muito de acordo para operacionalizar alguma coisa, né, que seja uma funcionalidade simples, uma forma de atender diferente, né, você vai perder o time de deixar um cliente satisfeito, né? Então, eu brinco que é um mix entre tecnologia nova. Primeiro que, além da tecnologia ser nova, ela passa a ser parte do centro do negócio. Então, eu brincava que tecnologia lá atrás, né, eu lembro, lá nas antigas empresas, era uma salinha de TI, né, em algum lugar, né, no final do escritório, né?
uma salinha TI, né? Parecia assim, um bando de maluco lá dentro da salinha de TI, né? E hoje não, isso você terceirizar a TI, né, assim, uma parte do negócio, principalmente aquela de interface com o cliente, né, pode ser um risco, né, para o seu negócio, você precisa ter essa velocidade. A outra é essa cultura, né, a cultura de fail fast, learn faster, né, de aberto, de voto todo mundo tem o mesmo voto, é tudo menos hierárquico, tudo menos burocrático, né, obviamente dentro de uma governança, mas para dar essa velocidade, né? E sem dúvida é o cliente, né? Eu particularmente, eu posso dividir aqui minha rotina, né? Eu acordo super cedo, né? Você sabe, eu gosto muito de atividade física. Então, quando eu acordo, às vezes lá 4h50 da manhã, eu já estou lendo todos os relatórios, e o primeiro relatório que eu começo a ler é um relatório da Appbot. Appbot é um softwarezinho lá do Twitter, e eles desenvolveram que ele pega todos os comentários, né, das lojas de aplicativo, né? Então, eu, via de regra, o que eu faço, né? Eu leio as notas dos aplicativos dos meus clientes. Então, eu tenho 105 parceiros que estão plugados no Bankly, e aí eu passo ali meia hora lendo o que o cliente, né, dele, né, está questionando, reclamando ou pontuando, né, sobre a plataforma, porque o cliente dele não sabe, quem está por trás sou eu, né, mas o cliente ele não entende, é transparente, né? Então eu perco ali né, 30 minutos, invisto ali 30 minutos tentando entender, lendo os aplicativos, vendo review de rede social, enfim, né? E quando eu disparo, já chego de manhã, né, 8 e pouco dentro da companhia, a primeira coisa é, está acontecendo isso, a gente precisa dar uma velocidade, precisa entregar isso, precisa melhorar aquilo, né? E ali tem muito insumo, né? Eu brinco que antigamente era um funil, né? Você pegava no topo do funil e afunilando. Agora é uma ampulheta, né? É como se fosse um infinito. Esse negócio vai se autoalimentando, né? E você vai, né, construindo, desenvolvendo, e pegando mais feedback, desenvolvendo, né? E assim por diante. Então, assim, para fechar, eu acho que uma fintech ela é uma mistura de tecnologia com uma cultura diferente, uma cultura nova, né? E ali com um ângulo, né, e um olhar para o cliente de uma forma né, muito mais empoderando ele do que, né, olhando para o que é melhor para a empresa, mas sim empoderando o cliente, o que é melhor para ele. Eu concordo, esse termômetro, né, que é do cliente, isso se perdeu na época dos processos, do gigantismo, mas se a gente resgatar os primeiros banqueiros, os primeiros não, perdão, mas os banqueiros dos anos 90, 80, eles iam na agência, né? Eles iam, falavam com a pessoa na fila, eles tinham esse DNA do varejo, de entender o consumidor, né? Ele era muito mais um empreendedor que entrou para um ramo financeiro, e aí depois o banco se sofisticou, até porque é um negócio sofisticado mesmo, é complexo. Depois veio a era da tecnologia, da massificação, mas agora a gente volta, e aí com a ajuda da tecnologia, né? com essa facilidade de você entender o que o cliente fala com você, né? Quando eu cursei o mestrado também de inovação, Júlio, lá na UFRJ, a gente falava, na época a gente já falava da economia do conhecimento, né? Quando a gente falava da economia colaborativa, né? Ainda não estava nesse auge, né? ainda viria. Hoje a gente já vive isso comumente, né? Então o conhecimento não é um falando para muitos, igual aqui, né? São muitos falando para muitos. A gente está, e até para que todos saibam, tá chovendo aqui de pessoas aqui vendo a live, parabenizando, falando que o Davi Holanda é um grande cara, falando aqui também do Júlio, falando aqui da Thalita, está todo mundo aqui. Thalita, muita gente queria te conhecer, acho que o pessoal não te conhecia. E aí a pergunta vai para você agora, com isso tudo que a gente falou, mais do backstage, mais do que está por trás, do Inquietude, você consegue, pelo que você tem escrito, tem visto, tem pesquisado, a função do banco mudou? A função original do banco entre fazer o equilíbrio entre poupadores e tomadores, guardar, proteger o dinheiro, é muito mais do que isso? Continua isso na essência? O que você tem visto? Conta para a gente aí.
Então, eu acho que essa função não mudou, assim, eu acho que o banco vai continuar sendo, qualquer que seja a cara que ele tenha para ser um banco, ele vai ter que ter essa função de guarda aí do dinheiro das pessoas, e eu acho que para ser bem sucedido é inevitável, assim, é essencial que haja confiança nesse cara, né, assim, seja ele Caixa, o Itaú, quem está aí, mas assim, tem muita fintech surgindo. Eu acho que no futuro talvez não faça sentido mais essa distinção em todos os casos do que é uma fintech, do que é um banco. Acho que imagino que lá na frente vai todo mundo ficar mais parecido nesse sentido, né? O banco vai ter que se modernizar, vai ter que melhorar a experiência para o cliente, e a fintech também vai ter que incorporar coisas de bancos. Eu acho que uma fintech, para ganhar escala como banco, é essencial que ela gere confiança de que o meu dinheirinho está ali, está bem guardado, ele não vai evaporar, né? Assim, enfim, isso é fundamental. Eu acho que isso não muda. Agora, o banco vai passar a ter outras funções? Talvez sim, né? Tem algumas fintechs que estão assim, e eu acho que o Open Banking vai ajudar nesse sentido, assim, né? A gente já tem alguns, Banco Inter, tem ali o Super App, ele faz outras coisas ali, ele oferece um marketplace. Isso é uma função de banco? Não é, mas ele está oferecendo ali como uma forma dele se diferenciar. Talvez, ainda mais com o Open Banking, os bancos passem a oferecer coisas que hoje eles não oferecem, que sejam ali um hub de diversos serviços financeiros, não financeiros, né? Assim, acho que isso pode acontecer, mas eu acho que a função de ser depositário ali e ter a confiança dos seus depositantes, acho que isso ainda é o que faz um banco ser um banco, assim, no fim do dia, né? Eu acho também que, sem querer me alongar muito aqui, assim, às vezes a gente escuta, o banco vai desaparecer, as fintechs vão dominar o mundo, o bancão já era, assim, isso é muito comum, né, a gente ouvir. E eu não sei, eu não acho isso, eu não vejo isso no meu dia a dia, assim, conversando com as pessoas dos dois lados, não tem bobinho nenhum dos dois lados, assim, ninguém virou o que virou, ganhou, tem mais de 1 trilhão aí em ativos, não acompanhando a inovação que estava acontecendo, assim, né, talvez pelo gigantismo dos bancões brasileiros, a velocidade não seja a velocidade que se espera, que olhando de fora se espera, mas acho que não tem ninguém dormindo, né, então... Thalita, eu concordo e eu acho assim, quem tem, né, eu tomo muito cuidado, a gente está partindo para o final, eu tomo muito cuidado das pessoas que trazem esse discurso perto de mim, eu tenho cuidado de conversar e de falar assim, para a gente não ter um pensamento pueril, ingênuo, né, acho que os lados, eles não estão concorrentes, eles são complementares, né, o que o Davi está fazendo nada mais é do que uma complementação, eu creio que o Júlio também vai partir para essa complementação, porque isso existe, o consumidor está se tornando tão exigente, no bom sentido, ele tem uma oferta tão boa que você não vai conseguir atender todas. Então, você ter um parceiro que faça uma especialização de um produto que você tem, vai ser super complementar. Pergunta que não posso deixar de fazer para os instantes finais e vou fazer para todos, né? O que é o Open Bank? Está todo mundo querendo saber, falando... lá no Lift Lab, todo mundo, Open Bank, passou o Pix, o foco vai ser o Open Bank. O que vocês entendem do Open Bank? Fala para mim, Júlio, Thalita, Davi, para a gente fechar, temos 5 minutos. Me perdoem. Responder isso em 1 minuto e meio cada um é um bom desafio aqui, né? É quase uma campanha eleitoral. É isso aí.
Bom, eu acho que é uma, sem dúvida nenhuma, a próxima grande onda que vai trazer para o sistema financeiro uma grande oportunidade de responder o que a gente estava falando um pouco antes, que é o foco e o empoderamento do cliente. Né? A partir do momento que o cliente vai ter a oportunidade de exercer sua liberdade, exercer sua autonomia sobre aquilo que ele gera para a instituição financeira, ou seja, seus dados, suas informações, seu histórico, né, aquilo que ele consumiu ou deixou de consumir, e ele vai poder transitar isso de um lugar para outro. Esse movimento, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que todas as instituições, sejam os bancos, as fintechs, né, concordo com a fala da Thalita ali, que em algum momento isso vai cada vez mais ficar mais parecido. Isso vai proporcionar com que os bancos e esses agentes, eles interajam, eles se integrem, eles desenvolvam um nível de parceria mais significativo que possa entregar valor para o cliente. Acho que mais do que, óbvio, tem segurança envolvido, tem custo envolvido? Tem, mas para mim o fundamental é dar autonomia e a liberdade para o cliente poder fazer da história dele de banco, da história financeira dele, algo que é dele e de mais ninguém. Obrigado, Davi. Acho que o Júlio falou super bem. Para mim, se puder resumir em poucas palavras, é um empoderamento do cliente, né? Então, o que o Júlio colocou, ele vai enfim, poder, né, dar acesso aos dados dele, aquelas informações, né, em instituições. Só que eu acho que o Open Bank ele deveria ser chamado de Open Data, né? Eu acho que deixar só focar em banco, minha visão é que uma visão, ela deveria ser uma visão mais expandida, né? Por que não a gente fica aqui, né, a provocação, por que não ter acesso às informações, né, do que ele compra na Magazine Luiza, do que ele compra em um outro varejo, né, e assim por diante. Então, eu acho que está muito concentrado a discussão em banking, né, e a minha provocação deveria ser maior, né, deveria ser em Open Data, e aí sim, né, esse cliente vai poder ter acesso, né, às melhores condições, né, do que ele está buscando, né, que dados de banco dados de banco, né, se eu souber, né, dados de uma forma geral, não estruturados, com certeza absoluta, eu vou ter a capacidade de oferecer, né, no caso, a gente não, que é só infraestrutura, mas um banco vai conseguir, ou uma empresa que queira oferecer soluções e serviços financeiros vai ter uma capacidade maior, né, de oferecer algo mais justo, né, e no melhor momento, dado que eu conheço todo o dado histórico do cliente dentro do banco, assim como o dado de consumo, né. Então, eu queria fechar só com essa provocação, que deveria ser um passo antes, né, deveria ser um passo além, né, melhor falando, de Open Bank para Open Data. Bom, Thalita? Eu concordo com os dois, acho que é isso, né? Vai dar mais poder para o consumidor, para o cliente, para obter taxas melhores, mais serviços melhores, né? Então, acho que vai ser um processo bem interessante de acompanhar, e eu acho que ele vai gerar outros negócios, né? Assim, a gente já tem alguns exemplos aí de empresas que estão se preparando para ser o agregador ali das contas do cliente no Open, né, no Open Banking. Eu vou reunir num só app todos os serviços, o crédito que eu tenho aqui, o financiamento imobiliário que eu tenho na Caixa, de repente algum outro, um seguro. Então, eu acho que a gente vai ver surgir aí, já está surgindo a figura desse cara que é o agregador dessas informações financeiras. Então, eu acho que o Open Banking tem potencial para gerar mais competição, o que é sempre positivo, e para gerar outros modelos de negócio. Então, acho que a gente vai acompanhar isso aí com bastante expectativa. Eu assim, aprendi muito com vocês. Eu acho que o Open Bank é algo, né, bem complexo, né, de se implementar, e aí a provocação do Davi também, ela é muito importante, Davi. De verdade, por que só abrir os dados bancários? Né? Por que você não pode, então, abrir o comportamento de consumo do fulano, se eu quero
meu comportamento sendo analisado. Mas, gente, foi muito rico. Eu tenho certeza que o público em casa está... A gente já tem várias perguntas aqui, perguntando aqui sobre o cliente que não tem acesso a smartphone, enfim, tem uma série de perguntas. Eu peço que que todos aqui possam comentar, Davi, Thalita, Júlio, podem entrar lá no YouTube, comentar, responder, interagir. Eu peço que também entre em contato no LinkedIn ou nas redes sociais da Thalita, do Davi, do Júlio, do Lincoln, e aqui tem o e-mail aqui da Rede Seller, que também pode mandar para mim aqui o e-mail de inovação. Eu vou endereçar e a gente responde vocês. Aprendi muito. Eu quero agradecer, porque eu sei que foi um tempo bastante enxuto para a gente falar de temas tão bacana e complexos, mas vocês inspiram o mercado, né? A Thalita tem uma função social muito grande de ficar, né, cobrindo o que a gente faz, e outras pessoas, né, se espelham no que a gente faz, né? Sucesso para você, sucesso para o Davi nessa nova empreitada. Tenho certeza que você vai ser, mais uma vez, muito bem sucedido. Júlio, pela sua competência, pelo seu histórico, pela sua seriedade, a Caixa Cartões está em grandes mãos, eu tenho certeza do sucesso. E você que está em casa, você que está assistindo, vocês estão diante aí de estrelas do nosso setor, tá bom? Obrigado aí a todos e até a próxima. Assistam, temos mais na sequência, temos amanhã também. Um abraço. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado.